Bom. Deixa eu voltar pro tarô. Se eu entrar no que eu tô lendo, eu vou ficar. A gente vai para 3 horas de live. Vamos lá. Formulinha bonitinha para ver o tarô e dentro de uma expressão do arquétipo do herói, ou mais especificamente, uma expressão da jornada que o herói tem. O herói ele representa o nosso ego uh, em, em uma consciência apta à expansão e, portanto, se conecta mais com o si mesmo, com o velho sábio. Beleza? Deixa eu ver o que a Aline está falando. Robert Wang faz um tarô e com livros para o trabalho de desenvolvimento pessoal usando métodos junguianos usando imaginação ativa. Recomendo. Qual que é o nome, Aline? Por favor. Ah, olha lá, o Matheus está dando uma dica aí, ó. Troca o ele me ama por o que ele sente por mim. Eu iria para outra coisa. Porque nos 3 exemplos que o Matheus dá, você está querendo saber sobre outra pessoa. Ele me ama? Aí ele está propondo o que ele sente por mim. E aí ele dá um terceiro exemplo, de preferência com o que ele pensa, como ele age. Então é um quarto, eu não tinha lido como ele age. Depois. Aí eu trocaria tudo isso por qual a energia que permeia essa relação? O que tem por trás da minha conexão com o fulano? O protagonista precisa ser você. Ou no mínimo, você também ser protagonista. Ele me ama, o que ele sente, o que ele pensa, como ele age. Caralho. Olha pra você, porra. Eu sei que foi um exemplo, Matheus, mas é um exemplo muito bom. Me dá a oportunidade de falar palavrão. Me dá a oportunidade de puxar a orelha pra quem a carapuça servir. Porque serve. Sempre serve. Quem nunca? Quem nunca perguntou para aquelas brincadeirinhas, qualquer que seja, ele gosta de mim ou não? Que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Eu tô aqui propondo algo diferente. Eu tô aqui propondo que sejamos mais maduros, mais emancipados, pessoas mais legais conosco, mais respeitosos com a gente, com o outro também, mas com a gente, pra gente perguntar algo mais interessante e completo. Posso me comunicar com espíritos através do tarô? Puta, Lucas, aí a gente vai sair da proposta. Não sei. Não sei, não sei. Partindo do princípio que você pode se comunicar com o espírito de qualquer jeito, com um compasso, com um copo, por que não poderia com o tarô? Então vai muito das suas crenças. Porque a espiritualidade, ainda bem, mas ela não é unificada, né? Cada um acredita numa parada. Então, se numa tábua de Ouija você consegue falar com o espírito, talvez com o tarô também. Bom, tô enrolando pra cacete, né? E nem é de propósito. E nem é clickbait. Seria o tarô do CDH é legal? Não, sério. O tarô do CDH é legal? Vamos mostrar. Pelo menos os maiores, né? Os menores eu não vou usar hoje. Excelente fala, Bruno. Faço análise junguiana há 8 anos. Uso o tarô. É fascinante. Pergunta, vai ter sorteio do tarô do CDH? Não vai, Alessandro. Poderia ter pensado nisso? Poderia. Acho importante ressaltar que não podemos interferir na atitude que a pessoa deve tomar, mas aconselhar e mostrar o arquétipo do arcano. Para aqueles que me conhecem, sabem por que eu fiz essa cara, mas eu entendi o ponto, Valma, e ok, concordo. Quase ninguém fala. Yara! Olha aí, a Yara também está aqui presente.
Quase ninguém fala dos aspectos positivos das cartas mais temidas, como o Diabo, a Torre, o Enforcado, Lua. Acho que é legal por se perder um tanto nesses arcanos. É porque é chato mesmo, né? O Enforcado, você precisa ver as coisas de outro jeito. Vai se fuder. Morte, tem coisa que já tá ultrapassada. Sai dessa. Qual outra que você falou aí? Diabo. Vai ter coisa que você vai te tentar, mas você tem que ser firme porque você tem um propósito. Você vai continuar fazendo a mesma coisa e vai deixar o bagulho pra lá. Torre, larga disso aí que isso aí não vai dar não. Ó, você tá mascarando, achando que o que você tá fazendo é legalzão, mas puta, você tá por fora, você não tá vendo a real face daquilo que você tá fazendo. É isso. São coisas chatas mesmo. E nem por isso não tem um valor absurdo. A gente precisa desses tapas na cara. A gente precisa de tudo isso. Se não vem alguém e puxa a orelha da gente, a gente não esquece o que tem que fazer. Então tudo isso são aspectos positivos. Concordo total com a Yara. Mas a grande questão é como que você encara essas coisas. Como é que você encara a mudança? Como é que você encara... Peraí que eu estou trocando aqui de lado. A torre é 16 e a temperança 14. Pronto. Como é que você encara essas coisas? A transformação, a morte, enfim, e assim por diante. Certo? Meu Deus. Bruna hoje veio para humilhar os humilhados, é isso? A torre eu vejo muito como uma transformação do ego. Por isso é que é sofrido. Às vezes a gente aprende mais com a dor do que com o ganho. Ó, como que você aprende se não tiver dor? Polêmico que eu tô falando, talvez. Para algumas linhas de pensamento, principalmente. Mas o que eu quero dizer é, se não tem uma provocação, se não tem um provocador, não tem porque a gente tirar a bunda da cadeira. Quando a coluna começa a doer, aí você sai da cadeira. Quando dá fome, aí você sai. Quando tem um outro compromisso, aí você sai. Quando a bexiga aperta, aí você sai. Senão você fica o dia inteiro no TikTok. E não acontece nada. Você não faz nada. Ainda no TikTok, aqui faz tempo que eu não uso, mas eu tinha encontrado umas coisas super legais sobre ciência e tal, sobre psicologia. Certo? Vamos para finalizar então, vamos brincar da jornada do herói e o tarô? Bora? E aí a gente finaliza? O que vocês acham? Pode ser? O Alexandre está falando que a gente se prende a uma doutrina psicológica baseada na escola junguiana, quando existem outros filósofos, culturas místicas. Mas a gente quem, Alexandre? Eu, Bruno, que está aqui no canal Conhecimentos da Humanidade no YouTube, tem uma conexão com a abordagem junguiana de coração. E me permito estudar outras coisas. Outras que vão de encontro, outras ao encontro. Mas como tenho essa conexão muito forte, porque fala comigo, eu de fato tenho uma tendência a olhar para esse lado. Mas não sei se é uma tendência. Quando você fala a gente, talvez você sinta a mesma coisa que eu. Mas eu não sei se a galera, assim, se prende a alguma coisa nesse sentido. Acho que não. Bruno, fica em dúvida. O tarô não é um oráculo? É um oráculo.
Quem está perguntando é o Aluan Rosário. É um oráculo. Assim como o I Ching. Diferente, mas é. Aí, a galera dando bora. Então vamos. Quando é uma pessoa espiritualista, eu gosto, porque muitas vezes é uma coisa. Jung não era místico, a psicologia não trabalha com isso, mas a gente pode. vou falar aqui com. Ó, vou falar aqui só entre a gente. Vou falar com a gente aqui. Jung era místico, mas ele não queria aceitar. Ele tinha um complexo aí, hein? Ele queria se ver como um cientista. Eu sou cientista, mas na verdade era um puta alquimista e místico. Mas não, eu tenho que ser aceito pela sociedade, porque a sociedade, bababá. Jung vai se tratar. E aceita seu lado místico, espiritualista, seu puto de merda. Pronto. Dito isso, vamos lá. Mundo comum. Precisamos sair do mundo comum. O mago representa a saída e a tendência de saída do mundo comum. Certo? E aí nós temos as 3 origens do nosso herói. Nossa, tem um bebê chorando muito, não sei se vocês estão ouvindo, tadinho. Lembro da época que minha filha chorava desse jeito. Me dá um aperto no coração, querendo lá ajudar, sabe? Pensando em ajuda. Lembro que eu ficava horas madrugada dentro, andando com minha filha pela casa, vendo se ela dormia. Ia dormir 7 horas da manhã, né? Passando a madrugada inteira acordada. 5, sei lá, da manhã, nem me lembro mais. Tadinho. Até me perdi aqui. Esses aqui são os 4 pais e mães do ego, do herói, que representa o complexo do ego. Meu Deus, gente, espera um pouquinho. Estou muito influenciado com esse choro. E eu sei que não é minha filha, porque minha filha está com a minha mãe. Mas me dá um aperto. Vocês me desculpem aqui abrir, fazer uma pausa na live num momento tão especial. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou fechar a janela, passar um pouco de calor e fechar a janela, senão eu não vou conseguir continuar a live com essa criança chorando. E nem é de raiva, é de compaixão. Tadinha da criança. Talvez esteja até de castigo, fez alguma bosta, derrubou açúcar no sofá da sala. Mas o choro me leva para momentos muito específicos. Deixa eu ler um pouquinho vocês antes de continuar. Beleza. Bruno tá cansado, tadinho. Alessandro, eu não tô nem cansado. Eu acho que é faringite, qualquer coisa assim na voz. Então tá. Bom, tô cansado também. Mas assim, não mais cansado do que outras lives. Então, meu complexo de pai. No caso, talvez meu complexo de relação com a filha, né? Por aí. Foco, Brunão. Vamos lá. O Vitor me cobrando, me chamou na chincha. O Bruno lembrou do açúcar, quem sabe a história. Caraca, Andréia, você sabe dessa história do açúcar? Caraca, tá. Às vezes vocês me surpreendem muito. Até me desconcentrei aqui, os 4 pais. Então a gente tem o mais material, o mais sublime, tem os 2 pais da terra e os 2 pais mais celestes, certo? Os 2 pais mais ligados à terra, os 2 pais mais ligados ao celeste. Então a gente tem bem terrão, fertilidade, terra, e aí mais sacerdotisa e o mago mais ligados aos pais celestes, que vão criar esse mago, e o mago vai finalmente, depois do chamado para a aventura e ter esse conhecimento dos deuses celestes e dos deuses terrestres, dos pais, a gente tem o encontro com o mentor, com o Hierofante, que é quando ele vai lá para o alto da montanha, vai falar, e aí, eu não sei o que eu faço da vida, meu Deus do céu, eu preciso de um conselho, eu preciso de ajuda, Hierofante, me dê a verdade. E aí ele vai ter que tomar decisões.
ele vai saber se ele vai para cá, vai para lá, para onde ele vai. Ah, não, eu vou ali, eu vou para cá. Então ele tem uma dualidade aqui importante com os enamorados, que em algum momento vai se unir, mas por enquanto existem duas cabeças ali e existe uma dicotomia importante. Então ele sai para a aventura com essa escolha tomada e com o seu carro ele desbrava o mundo e vai ter que lidar com a sensibilidade em momentos tensos, em momentos importantes, lidar com a sua própria, com seus próprios instintos e vai ter que aprender a lidar com isso. E aí quando ele lidar com isso, ele vai entender que ele vai precisar entrar dentro dele próprio, vai ter que ter uma viagem não só fora como dentro, para algumas coisas serem reveladas, inclusive refletidas. E aí então ele vai poder, nessa reflexão, numa espiral, ser conduzido para algo superior. Ou, se ele não conseguir fazer isso, ele vai voltar alguns momentos ou ficar ali estático. Nisso ele vai ter, se ele conseguir subir, ele vai conseguir ter a conexão com aquilo que é justo, não no sentido ético, moral nesse sentido, mas aquilo que lhe cabe, aquilo que é justo, aquilo que é coerente, aquilo que deve ser feito. E aí, a partir desse momento, ele vai precisar ver as coisas de ponta cabeça, ou ver as coisas sobre um outro ponto de vista. E quando ele faz isso, ele se fode, porque ele morre. Ele vai precisar deixar coisas para trás. A partir do momento que ele começa a ver as coisas de um jeito diferente, ele jaz e ele vai começar a andar pelo submundo. No submundo ele vai ser acompanhado pela eu esqueci o nome do bagulho, pelo guia do morto, como é que chama isso? Esqueci o nome. Por aquele que leva os mortos até o lugar onde precisa ser levado. E aqui ele precisa ter temperança. Então ele passa pela morte, ele vai ter que equilibrar uma série de questões, ele vai ter que equilibrar o fogo e a água, como está aqui, vai ter que olhar o que é importante, o que é puro, o que não é, e começar nesse caminho de integração com esse andrógeno, condutor de almas, lembrei. É o Caronte, mas psicopompo, condutor de almas, psicopompo, condutor de almas, esse é o nome que eu queria pegar. Vai se encontrar com o condutor de almas, e aí, depois dessa temperança maravilhosa toda, ele vai ser tentado, como Jesus foi tentado, como tantos heróis são tentados. E nessa tentação vai dar ruim, porque ele vai ter que deixar padrões para trás. Veja, aqui não é que ele aceitou a tentação, ele finalmente rejeitou a tentação. Quando se rejeita a tentação, padrões são quebrados. Chega dessa bosta. Chega dessa Torre de Babel. E então há esperança. Tudo desaba, mas há um novo eu. Há esperança. Antes de conseguir chegar, você ainda está no submundo. Ainda está escuro. E você ainda vai ser eclipsado por questões, por máscaras, por questões tuas que parecem essenciais, mas não são. Tá bom. E aí você finalmente, se passando disso, finalmente você consegue ter contato com a claridade. Passou pelo labirinto, tá ali voando pertinho do sol, maravilha, lindo, essência. E aí você desperta, ou tem o julgamento, né, nos outros, mas aqui é o despertar. Então, finalmente, com um contato com a essência, há um despertar. Lembra, você morreu e agora você renasce para finalmente se tornar o próprio mundo ou retornar ao mundo, agora não mais como um neófito, mas sim como um iniciado, e agora você domina os 4 elementos, domina o seu próprio mundo pessoal e pode retornar a ser um novo louco que vai se aventurar numa nova jornada. Uhul! Gostaram?